Olá, o programa OAB Nacional está começando e você confere agora as notícias que foram destaque durante a semana na Ordem dos Advogados do Brasil. Presidente da OAB critica em artigo regalias dadas aos agentes públicos no Brasil. OAB cedia segundo Fórum Nacional de Exame de Ordem e debate pontos importantes da prova que habilita a advocacia do país. Presidentes de OAB de todo o Brasil se reúnem em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E mais, Biblioteca Digital da OAB reúne acervo com quase 200 obras que estão à disposição da advocacia e da população. O jornal Globo publicou no último dia 12 um artigo do presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia. No texto, ele critica as regalias dadas aos agentes públicos no Brasil. A principal delas, o foro privilegiado, é considerada demanda urgente e necessária para o debate. Veja na matéria. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, criticou o grande número de regalias a que estão sujeitos os agentes públicos no Brasil, em artigo publicado no jornal o Globo. No texto, Lamáquia disse que os privilégios afrontam a equidade de todos perante a lei. A principal delas, o foro privilegiado, serviu para blindar os grupos que conseguiram se apropriar da lei, diferente do restante dos cidadãos, aponta. Já existe hoje no Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição para acabar com o foro privilegiado. Instituído no Brasil desde a primeira Constituição Republicana, em 1891, o fim do instrumento jurídico é considerado demanda urgente e necessária pelo presidente da Ordem. Mas não é somente o foro privilegiado a única afronta à igualdade de todos em relação à lei, segundo o presidente da OAB. A concessão indiscriminada de carros oficiais, escoltas armadas, viagens de avião, auxílio moradia, além dos super salários de alguns altos servidores do Legislativo, Executivo, Judiciário e do Ministério Público, todos pagos com dinheiro público, também ferem a isonomia entre os cidadãos. Para Lamáquia, o teto salarial, que deveria valer para todos, se tornou ficção. No artigo, ele critica o fato de alguns agentes públicos receberem fortunas, enquanto a maioria dos brasileiros tem seus salários atrasados e parcelados. Para retomar os rumos definidos na Constituição, no texto, Cláudio Lamáquia afirma que é preciso banir as regalias e definir as funções que realmente requerem atenção do Judiciário, sem distorcer a lei. A OAB decidiu suspender o advogado Marcelo Miller do exercício profissional por 90 dias ou mais. Em maio deste ano, o ex-procurador passou a responder em um processo ético-disciplinar instaurado na OAB do Rio de Janeiro, onde é registrado. A suspensão cautelar pode ser renovada e o processo resultar na cassação da carteira da OAB de Miller. A capital de Mato Grosso do Sul sediou o Colégio de Presidentes da Ordem, um dos principais eventos institucionais da OAB, em que se debate as temáticas referentes à classe e à sociedade. Veja como foi a abertura. Mato Grosso do Sul recebeu o Colégio de Presidentes com a presença da diretoria da OAB Nacional, dos 27 representantes de seccionais e conselheiros federais. O momento político do país foi tema do discurso de abertura proferido pelo presidente Cláudio Lamáquia. Ele disse que a crise do país não é só financeira, mas sim de natureza moral e ética, e que a OAB tem sido chamada como nunca ao debate público e político. Um orgulho que não cabe dentro do peito de ser e estar presidente nacional da nossa instituição, mas acima de tudo, de ser advogado num momento tão difícil no Brasil, aonde a importância da nossa profissão é capital. A advocacia é a primeira e última trincheira da cidadania. Homero Mafra, presidente da OAB Espírito Santo e coordenador do colégio, destacou o protagonismo da ordem e reafirmou o apoio de todos os presidentes de seccionais e da advocacia brasileira à atual gestão da entidade.
Também participaram da mesa de abertura o presidente da OAB Mato Grosso do Sul, Mansur Carmouche, e uma das homenageadas da noite, a senadora Simone Tebet, do PMDB do Mato Grosso do Sul. Em discurso, ela lembrou o esforço em torno da aprovação do projeto que criminaliza o desrespeito às prerrogativas. Na ocasião, todos os membros da diretoria nacional da OAB e os 27 presidentes de seccionais receberam da Câmara Municipal de Campo Grande o título de visitante ilustre do município. O ex-presidente da seccional, Wilson Barbosa Martins, foi homenageado por ocasião de seu centenário. Além dele, a comenda do mérito advocatício foi concedida a 32 profissionais por relevantes contribuições jurídicas ao estado de Mato Grosso do Sul. Confira agora o que consta na carta da última reunião do Colégio de Presidentes. O Colégio de Presidentes das seccionais da OAB divulgou ao final do evento, no último dia 15, a carta da edição do Encontro de Campo Grande. O conteúdo do documento aborda, entre os assuntos debatidos, o atual cenário político do país e as prerrogativas profissionais da advocacia. Após análise e discussão dos temas pelos membros do colégio, 12 medidas foram estabelecidas. Entre elas, aprovar a instituição do Dia Nacional de Lutas e Defesa das Prerrogativas Profissionais da Advocacia, garantir a efetiva atuação do Conselho Federal e dos Conselhos Seccionais da OAB em caso de fixação aviltante de honorários advocatícios, repudiar a implantação da graduação em Direito na modalidade à distância e de cursos de tecnólogos em serviços jurídicos, caso sejam aprovados pelo Ministério da Educação, e reafirmar a importância do exame da ordem como um instrumento de aperfeiçoamento do ensino jurídico. Além disso, há reivindicações, como lutar pela melhoria da prestação jurisdicional na primeira instância, exigindo o preenchimento dos cargos vagos no Poder Judiciário, de forma a garantir a efetividade do princípio constitucional de acesso à justiça. Condenar a política de extinção de comarcas judiciais e zonas eleitorais, afirmando que tal iniciativa implica na punição dos jurisdicionados, especialmente os carentes, que não possuem recursos para se deslocar de seus municípios em busca de acesso à justiça, configurando claro retrocesso social e violação de direito fundamental. E recomendar ao Conselho Federal da OAB estudos e medidas judiciais cabíveis oriundas da reforma trabalhista, referentes à gratuidade judiciária. A instabilidade política foi um dos principais debates entre os presidentes. Por isso, a carta reitera o compromisso da advocacia no combate à corrupção, afirmando que ninguém está acima da lei. O documento ainda defende a necessidade de se investigar todas as denúncias apresentadas. O colégio também repudiou a extinção e criação de áreas de proteção ambiental ou exploração mineral sem o diálogo com as comunidades atingidas. A seccional da OAB no Rio de Janeiro lançou campanha para buscar soluções para a crise da segurança pública no estado. A crescente na violência e a morte de policiais foram alguns dos temas das discussões que estão programadas para acontecer até o ano que vem. A campanha Pacto pela Vida, lançada na semana passada, é uma iniciativa da OAB do Rio de Janeiro para debater os problemas relacionados à criminalidade. Entidades da sociedade civil, representantes do poder público e dirigentes da ordem estiveram presentes no evento, que contou com o apoio do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A primeira ação da campanha foi a criação do Fórum de Debates para promover a discussão de temas de seguridade. Para o presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, o país passa por um momento de degradação moral sem precedentes. Por isso, a união de entidades e poderes constituídos se faz necessária. Lamáquia também condenou o assassinato de policiais, o que, segundo ele, é um ataque à democracia, já que representam a primeira linha de defesa de um Estado de Direito. As forças de segurança pública do estado do Rio de Janeiro elogiaram o posicionamento da seccional carioca pela campanha. E, ao final do evento, o presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB-RJ, Luciano Pereira, junto com o presidente da OAB São Gonçalo, Eliano Enzo, entregaram a Cláudio Lamáquia uma carta de jurisdicionados que pedem a atuação firme da ordem para cobrar efetividade no caso da morte do diretor de eventos, Wagner Salgado, em fevereiro.
Na sede do Conselho Federal em Brasília, foi realizado o 2º Fórum Nacional de Exame de Ordem, com a participação do presidente Cláudio Lamáquia, membros de comissões estaduais e presidentes de seccionais. Confira. A OAB reuniu na sede da entidade, em Brasília, as comissões estaduais do Exame de Ordem, no 2º Fórum Nacional sobre o assunto. Os participantes discutiram temas como a composição da banca da prova, a participação das seccionais no exame, como, por exemplo, da elaboração do edital, análise dos locais de provas, indicação de fiscais e os prazos. Na abertura, o presidente Cláudio Lamáquia destacou que o exame de ordem é essencial para a sociedade porque permite que apenas os profissionais aptos exerçam a advocacia. Encontrarmos um equilíbrio e termos a compreensão de todos, seja dos advogados que, em defesa da cidadania, querem ver efetivamente um ensino de qualidade e cada vez mais prezar pela defesa do cidadão em juízo, né, tendo ele sempre a condição de ter um bom profissional para lhe representar, e os próprios bacharéis, por tudo que nós sabemos que representa exatamente essa proliferação de faculdades de direito que tivemos ao longo dos últimos anos. O secretário-geral da OAB e coordenador nacional do Exame de Ordem, Felipe Sarmento, destacou a importância do trabalho em conjunto com as seccionais e lembrou que, embora possa parecer rígido, o teste zela pela advocacia. Então, na verdade, nós acabamos pagando o preço de termos de ser severos, de termos de ser criteriosos com os alunos, porque, na verdade, eles criam uma expectativa, ou têm essa expectativa criada pelas universidades. Eu costumo sempre dizer que o exame de ordem é um exame de suficiência. Só que essa suficiência tem que ter um padrão, um patamar mínimo de qualidade, porque a ordem tem essa responsabilidade com o país, tem essa responsabilidade com a sociedade e tem essa responsabilidade com o cidadão. A mesa de abertura do fórum reuniu também o presidente da Comissão Nacional de Educação Jurídica, Marisvaldo Cortez Amado, o presidente da Comissão Nacional de Exame de Ordem, Rogério Varela, e os presidentes de seccionais, Marco Aurélio Choi, do Amazonas, Marcelo Mota, do Ceará, Paulo Maia, da Paraíba, José Augusto de Noronha, do Paraná e Walter Ofuji, de Tocantins. Advogados e advogadas não precisam mais esperar por atendimento em agências do INSS. É o que estabeleceu a Justiça Federal após decisão favorável sobre a ação penal movida pela OAB contra o órgão federal. Esta é mais uma conquista da ordem para garantir as prerrogativas da classe. A Justiça Federal restabeleceu a liminar que dá atendimento prioritário para advogados e advogadas em agências do INSS. A atuação da ordem, neste caso, foi através da Procuradoria Nacional de Defesa das Prerrogativas. A decisão deve ser aplicada no prazo de até 30 dias e, caso o INSS descumpra a medida da Justiça, uma multa de R$50 mil por dia foi estipulada. Em 2015, a Ordem dos Advogados do Brasil entrou com esta ação civil pública contra o órgão federal. A medida veio a partir das diversas reclamações recebidas nas seccionais da Ordem, feitas por jurisperitos que pediam um atendimento diferenciado. Para o presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, essa é uma conquista para todos os advogados que tinham as suas prerrogativas desrespeitadas em agências do INSS. Segundo ele, as prerrogativas não são meros direitos e não podem ser opcionais ou discricionárias. Por isso, não cabe ao órgão decidir se o profissional deve ou não ter um atendimento diferenciado. Com a liminar restabelecida, os profissionais têm garantido o atendimento sem agendamento prévio. Além disso, o INSS não pode impedir os representantes legais de dar entrada em mais de um benefício por atendimento e nem obrigar que o protocolo de documentos e petições seja realizado mediante marcação de horário e distribuição de senha. A Justiça havia suspendido em 2015 a ação após acatar embargos do INSS. Mas agora, o juiz federal João Carlos Maier Soares, da 17ª Vara do DF, decidiu que não cabe embargos, voltando com os poderes da liminar. Depois de solicitação da OAB, no mês passado, o Ministério da Justiça decidiu mudar a visitação da advocacia a presos federais.
Em agosto, a OAB Nacional enviou ofício ao Ministério da Justiça solicitando alteração na portaria que regulamenta as visitas de advogados e advogadas a presos custodiados nas penitenciárias federais. No entendimento da entidade, a presença de um agente federal afronta o estatuto ao restringir a comunicação reservada entre profissional e cliente. Em resposta ao documento, o Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN, decidiu que visitas de profissionais da advocacia a presos custodiados em penitenciárias federais não precisam mais de acompanhamento de agentes. O DEPEN esclareceu ainda que vai alterar a norma para que eventual dúvida interpretativa seja sanada. No mesmo ofício, o órgão destacou que o acompanhamento de agentes federais acontece somente durante o deslocamento dentro da unidade prisional até o lugar de atendimento ao preso, garantindo a segurança da advocacia. O Conselho Nacional de Justiça deu posse ao advogado André Godinho, que vai representar a Ordem dos Advogados do Brasil no órgão. Ele fica à frente do cargo pelos próximos 2 anos. O advogado André Godinho tomou posse no Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, preenchendo vaga destinada à advocacia. Ocasião em que foi empossado também o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, TST, Aloysio Corrêa da Veiga. Ao empossar os novos conselheiros, a presidente do CNJ, ministra Carmen Lúcia, disse que eles terão um papel essencial no desenvolvimento de uma justiça mais eficiente para o Brasil. O Poder Judiciário cumpre um papel que, em grande parte, no nosso caso brasileiro, depende com toda a segurança, exatamente da atuação deste Conselho para que as orientações firmadas, os julgamentos feitos, as normas estabelecidas possam ser cumpridas de maneira clara, e para isso nós contamos com todos os conselheiros e temos certeza que a contribuição de Vossas Excelências será enorme. A cerimônia, realizada na sede do CNJ em Brasília, contou com a presença da diretoria da OAB Nacional, presidentes de seccionais, conselheiros e familiares dos empossados. Godinho já atuou como representante institucional da OAB no CNJ e atualmente integrava a bancada da Bahia no Conselho Federal da Ordem. Ele ocupa a vaga do advogado Luiz Cláudio Alemã, com mandato até 2019. O advogado Carlos Bastide Orbach tomou posse como ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral. A cerimônia confirmou a troca na vaga antes ocupada por Tarcísio Vieira de Carvalho, que agora vai atuar como ministro efetivo da classe dos juristas na Corte Eleitoral. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, esteve na solenidade de posse, representando a advocacia brasileira. O ministro Carlos tem uma história riquíssima no direito e eu não tenho dúvida que estará ele a serviço da sociedade brasileira neste tribunal tão importante para a cidadania. Carlos Orbach é formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutor pela Universidade de São Paulo, onde também leciona. O novo ministro substituto começa a se preparar para a atuação nas eleições gerais de 2018. A OAB participou da abertura do Congresso Nacional de Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, realizada em São Paulo. Cláudio Lamáquia, presidente nacional da Ordem, falou em nome da classe e afirmou que procuradores e a advocacia cumprem papéis determinantes em favor das relações jurídicas e da promoção da cidadania. Na 43ª edição do evento, o tema do debate foi as reflexões e desafios da advocacia pública para a superação da crise do país e para o fortalecimento da democracia. O Congresso reuniu grandes nomes do direito e personalidades de outras áreas. A ouvidoria da OAB divulgou o relatório de atividades desenvolvidas no período de 1º de janeiro a 31 de agosto de 2017. No período, a Ouvidoria Geral recebeu 8.740 demandas. 69,54% dos casos tiveram atendimento completo em até 5 dias e 23,60% no prazo de até 10 dias. Mais de 8.000 manifestações foram iniciadas pelo formulário Fale Conosco, 140 por telefone, 76 pelo aplicativo Prerrogativas Mobile, 11 por e-mail,
3 iniciadas pelo aplicativo Contra o Caixa 2 Mobile e uma feita por atendimento pessoal. O presidente nacional da OAB recebeu na sede do Conselho a secretária nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos da Presidência da República, Flávia Piovessan. No encontro, foi discutida a possibilidade de um acordo de cooperação entre a OAB e a Secretaria para fomentar boas práticas de direitos humanos. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, participou de homenagem a ex-diretores da Seccional de Mato Grosso do Sul. Na cerimônia, foi feito o descerramento de uma placa em homenagem às primeiras diretorias da Seccional após o estado se separar de Mato Grosso. Em setembro é comemorado o Dia da Luta da Pessoa com Deficiência, um tema de grande relevância para a OAB Nacional, que tem atuado em conjunto com as seccionais para discutir acessibilidade e buscar avanços nas políticas públicas voltadas para esses cidadãos. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, revelam que 6,2% da população brasileira tem algum tipo de deficiência auditiva, visual, física ou intelectual. A falta de planejamento nas grandes cidades e as políticas públicas que demoraram a chegar resultam em uma realidade que poderia ser outra. Um direito básico, o de ir e vir, por exemplo, fica limitado pela falta de acessibilidade nas cidades brasileiras. Quando tinha apenas 1 ano de idade, o advogado Marcelo Nunes ficou paraplégico devido à poliomielite. Ele escolheu a advocacia como profissão justamente para poder ajudar as pessoas com algum tipo de deficiência. A área que eu encontrei para que eu pudesse ajudar mais e lutar mais pela pessoa com deficiência, principalmente pela igualdade, foi o direito. O direito me abriu grandes portas. O mercado de trabalho se abriu para mim, como pode se abrir para qualquer pessoa. Nós queremos que a pessoa com deficiência tenha direito à escola, à universidade, a uma formação digna e melhor para que possam alçar voos maiores. Porque condições nós temos. O que falta agora é uma política pública voltada realmente para a atividade laboral da pessoa com deficiência, para a instrução da pessoa com deficiência. Para o advogado, os avanços em prol das pessoas com deficiência só são possíveis por causa do trabalho de entidades como a OAB. O problema chega à OAB e ela sabe como combater, e ela sabe como propor, como ajudar. As entidades não governamentais, do terceiro setor, como a gente chama, são muito importantes, têm força, congregam muitas deficiências, sim, congregam. Mas quem tem, vamos dizer assim, a caneta para poder fazer, hoje, a OAB tem. Atento ao tema, o Conselho Federal da OAB mantém em seu quadro a Comissão Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que atua na fiscalização e proteção das prerrogativas desses indivíduos. Então, por isso, a importância mesmo da criação dessa comissão para que o OAB possa, enfim, não somente monitorar, fiscalizar, ajudar na fiscalização, nas denúncias, mas possa também, dentro da própria OAB, e isso de uma certa forma é o mais importante e o mais urgente, criar também todas as condições de acessibilidade para os advogados e advogadas com deficiência, enfim, para a sociedade que busca os serviços prestados pela OAB. Em junho deste ano, a OAB participou de um fórum da ONU em Nova York sobre o direito das pessoas com deficiência e apresentou o plano de ação para garantir mais acessibilidade aos profissionais da advocacia. Foi a primeira vez que a OAB tomou assento nas Nações Unidas, no seu status de órgão consultivo das Nações Unidas. Foi um processo longo para se adquirir esse status. A OAB também agora tem o status junto à própria Organização dos Estados Americanos, a OEA. Isso significa um potencial enorme para que a OAB possa enviar para encontros da OEA, encontros da ONU em todo o mundo, representantes das mais diferentes áreas. E foi então nessa condição, representando o Conselho Federal da OAB, que eu falei, me manifestei inclusive durante a última Assembleia de Estados-Partes da Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Seja dentro da advocacia ou fora dela, a preocupação com o assunto deve partir de todos para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. A biblioteca digital é um dos diferenciais do site da OAB.
que busca sempre inovar e facilitar o atendimento ao público. São dezenas de livros que podem ser acessados de graça por qualquer pessoa. E advogados registrados na OAB possuem acesso exclusivo a algumas publicações. Ampliar o acesso à informação, propor discussões e servir como referência para o saber jurídico. Estas são algumas das propostas da Biblioteca Digital da OAB, criada em 2014. O atual acervo conta com 188 obras gratuitas que estão à disposição do público. São títulos diversos que abordam diferentes áreas de atuação dentro da advocacia brasileira e mundial, como crimes cibernéticos e corrupção. Entre os autores de destaque, é possível encontrar obras de ministros do STF e do STJ. Ex-presidentes da Ordem também estão representados. Além disso, todas as edições dos Anais da Conferência Nacional da Advocacia têm o acesso liberado. Todo o material disponível na Biblioteca Digital fornece aos leitores conhecimento que não se restringe apenas ao campo acadêmico, mas que auxilia na execução de funções jurídicas e sociais. E para ter acesso aos livros é muito fácil. Basta baixar o arquivo no site e começar a leitura. Obras com o selo OAB Editora e selo Conselho Federal da OAB podem ser consultados, além de publicações da Editora Fórum, que são exclusivas para advogados filiados à Ordem. E o programa OAB Nacional fica por aqui. Não se esqueça, visite as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. Basta colocar CF OAB. Não deixe de acessar também o site da Ordem, oab.org.br. Para você, uma excelente semana e até a próxima!